essas questões, né? Então, eu acho que respondendo aí como que a gente trabalha, né, a questão de o que a gente quer alcançar, além de todas essas fases aí que o Luciano até explicou super bem aí, que tem de fazer o plano, de fazer os objetivos, né? Todos esses é para que realmente tenha funcionalidade, né? A gente não tira do nada. Ah, eu quero que ele fale um bom dia para você. Não é do nada. Todos são muito pensados na funcionalidade que aquilo vai ter para a criança, né? E hoje em dia, por um lado, a gente está cada vez mais trabalhando com a realidade de cada criança também, né? Apesar de ser importante oferecer e tem que oferecer para todos, a gente sabe as condições igual a Érica mencionou, né? Então, assim, o que eu vou pedir para essa família que tem a condição de me oferecer isso também, né? Então, é super importante, quando fala de autismo, é trabalhar com a família, né? Com a família e com todos os contextos que essa pessoa está, né? E não só com o indivíduo, e não só com o que ele apresenta ali na clínica, porque senão a gente não está fazendo um bom trabalho, né? Só fazendo que o Luciano falou e ficou martelando aqui na minha cabeça, quando a gente fala desse modelo escolar que é o construtivismo, fica mais difícil ainda para a gente falar sobre outro tipo, porque eles têm, mais uma vez, o senso comum de que o que a gente faz é como se a gente fosse domesticar a criança, né, por conta dessa questão do construtivismo. A criança, ela precisa construir, ela precisa explorar, ela precisa descobrir por si mesma e tal. E aí, quando a gente leva outro lado, outro, eles acham que a gente, não, isso aí não dá, porque eu vou ficar dando recompensa para a criança da hora. Não, não é assim que funciona, não sei o quê. Então, eu tenho muitos colegas profissionais de educação infantil né, eu tenho que bater de frente, às vezes, para a gente mostrar outros caminhos, né, e mostrar que o que serve para um serve para outro, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, que o que serve para a Andressa não serve para mim, o que serve para mim não serve para ela, né? Então, isso é uma questão, acho que uma das questões eu acho mais importantes quando a gente vai falar da educação, principalmente dos pequenos, é isso. O que serve para o João não serve para o Fernando, né? E vice-versa. E é isso que a gente precisa disseminar, né? Eu acho que é isso que a gente precisa levar, tanto como psicólogo, como músico, como professor. Eu acho que a gente precisa mostrar e deixar evidente, né? Que não é assim que funciona, não é uma mistura de bolo que a gente mistura lá tudo e pronto, ok, né? Então, é só isso que eu fiquei martelando aqui. Bom, e falando em evidências, eu acho que a musicoterapia, acho não, eu vivo isso constantemente, ela precisa se provar com base em evidência o tempo todo. Por ser uma disciplina nova, muita gente acha que música, vamos tocar, vamos brincar, e é isso, vamos se divertir. E quando a gente traz embasamento teórico da musicoterapia, a gente já começa a mudar um pouco esse olhar. Durante a graduação, a gente não teve esse olhar baseado em evidência para a pessoa com autismo, era muito, vamos esperar o que essa criança vai trazer. Se ela quiser tocar, tá tudo bem. Se ela não quiser tocar e ficar 40 minutos em silêncio, tá tudo bem. Isso é uma coisa que me incomoda, eu confesso. Mas, como em toda profissão, tem suas linhas de atuações e a gente respeita. Mas, quando a gente fala em evidências, a gente precisa trazer o corpo teórico todo para a nossa prática clínica, principalmente dentro da musicoterapia. Por ser uma disciplina nova, por ser um lugar onde a gente trabalha com música e o senso comum da música é tipo, vamos brincar, ele vai aprender música, ele vai sair daqui do consultório tocando piano. Não, a gente faz uma avaliação estruturada, a gente
entende quais são as necessidades dessa criança, a gente entende qual aspecto do desenvolvimento neurológico ela está e qual música eu vou utilizar para conseguir aquele objetivo. Quantas vezes essa criança vai repetir essa palavra dentro dessa música? Mensurar isso, igual o Anselmo estava falando, para a gente que está na área da musicoterapia, é extremamente importante, porque a gente precisa se provar duas vezes, né? Provar que sim, a musicoterapia ela é efetiva no tratamento, no desenvolvimento das pessoas no geral, e principalmente quando a gente trabalha com pessoas com autismo. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma sorte muito grande de ter médicos atualizados e que fazem bons encaminhamentos. Então, para a musicoterapia, tem chegado muito paciente encaminhado pelo médico, pelo terapeuta ocupacional, pela fono, e isso dá para a gente uma força de continuar provando o tempo todo. Eu acredito que vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais ficar provando, né, que a musicoterapia sim funciona, que sim ela é baseada em evidência, que existem estudos que comprovam a eficácia da musicoterapia, que não é só tocar um instrumento. Antes de tocar um instrumento, a gente precisa de todo o planejamento antes da criança pegar e bater no tambor. Existe um planejamento, existe uma função por trás disso. Então, quando a gente trabalha com pessoas com autismo em musicoterapia, a gente precisa ter um embasamento teórico muito grande, porque senão todo mundo acha que é brincadeira. Ah, não, ele vai brincar. E isso é uma coisa que acontece muito na área de musicoterapia. É possível usar a musicoterapia no desenvolvimento das pessoas com autismo. Está aqui. É comprovado cientificamente. A gente tem uma estrutura individualizada para atender essa pessoa. Não é galinha pintadinha para todo mundo. Não é piano para todo mundo. A gente leva em conta as alterações sensoriais, a gente leva em conta a percepção, o nível de desenvolvimento, enfim. A avaliação é muito mais profunda do que, ele gosta de música. Ai, que legal, vamos usar música para todo mundo. Não é assim, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente usar o embasamento teórico, a gente trazer e reforçar o tempo todo que existe evidência para a gente usar a musicoterapia em pessoas com autismo. Queria contar uma experiência. Eu fui convidada pela Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona, há 2 anos atrás, para a gente fazer um estudo com eletrocefalograma e as respostas que as crianças dão em um programa de musicoterapia. A gente estava fazendo 2 tipos de treinamento de linguagem e de reconhecimento facial. E, mais uma vez, os estudos que conciliam essa parte neurológica, que é a parte mais fascinante para mim. Então, concilia essas duas coisas e prova, mais uma vez, que sim, é eficaz, que sim, a gente precisa usar a música. E quando a gente fala no contexto interdisciplinar, multidisciplinar, a gente está falando que a música ela pode estar presente em vários ambientes. E é função do musicoterapeuta trazer isso para a equipe. Instruir também os outros profissionais. Sim, todos podem usar música. Outros profissionais não vão fazer musicoterapia. Mas a música não é função só do musicoterapeuta. A música ela precisa estar em todos os ambientes. A gente precisa generalizar conhecimentos, a gente precisa generalizar comportamentos, e a música, sim, pode ser um instrumento para auxiliar essa generalização, para auxiliar no reforço. Enfim, a música tem muitas funções e eu acho que cabe a nós, terapeutas, musicoterapeutas, que estamos em equipe interdisciplinar, multidisciplinar, ensinar para os outros profissionais que sim, é possível usar música e a gente consegue muitas coisas através dela. E tem embasamento científico para isso. Muito bom aqui ouvindo vocês falarem
Na verdade, vocês já foram entrando nas outras perguntas que nós tínhamos para fazer, né? Vocês foram trazendo na fala de vocês a questão dos desafios, né? Inclusive das áreas que cada um atua, né? A Érica começou falando lá sobre a questão da educação, que muitas vezes muitas crianças nem têm diagnóstico, né? O Lucelmo trazendo dos 25% da população que tem plano de saúde e os outros não, né? A Andressa também, na sua fala, aquele professor que diz que eu não estudei para isso, né? Então, partindo dessas considerações que vocês fizeram, eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Quais os principais avanços e desafios do ponto de vista de vocês em relação ao autismo no Brasil? Né? O que vocês enxergam como avanço e desafio? E uma outra que é como vocês enxergam a inclusão dessas pessoas nas diversas áreas, tanto social, educação, trabalho e na saúde também. Eu acho que o Luciano pode falar e a gente complementa ele. Pode ser, mas já adiantando, para ficar bem claro que eu sou uma pessoa muito pessimista, né, em relação a muitas coisas. Eu também, eu acho que... Por isso que eu falei para você falar, Luciano, porque eu também, e muito especificamente em relação à educação, eu sou muito pessimista em relação... Então, vou passar a bola para você e aí a gente vai te complementando. Porque as coisas elas podem ser boas ou elas podem ser ruins, a gente pode olhar para elas e ter um julgamento sobre elas serem muito claras. Acontece que quando a gente fala, por exemplo, de educação, que no meu entendimento já ficou claro, é o principal serviço oferecido para as pessoas com deficiência no Brasil, sobretudo esse tipo de deficiência, deficiências do desenvolvimento. Quando você tem esse caso, você tem a educação como o principal serviço oferecido, né? E aí você tem uma dificuldade de interpretar o caminho, digamos assim, da educação no Brasil, porque você tem um fator que ele é de confusão. Por exemplo, vamos lá, eu sempre falo de inclusão escolar, e aí as pessoas dizem assim, não, mas peraí, não fica falando só mal, tá melhorando, né? Eu falei, tá melhorando? Me apresente um dado de que esteja melhorando. Só um. Eu não quero dois, só quero um dado. Se me apresentar um dado, eu baixo a cabeça e concordo com você que eu sou Maria, vai com os dados. Se apresentou o dado, eu tô a favor, né? Se for bem produzido e tudo. Mas não existe. Sabe qual é o dado que as pessoas apresentam? Mas tem tantos matriculados. E daí? Estar matriculado não é uma função a que se destina a ação educacional. A função a que se destina a ação educacional é aprender. E cadê o dado de aprendizagem? Não existe. Ele não existe. Por quê? Porque na nossa academia diz que não pode mensurar esse dado. Esse dado ele tem que ser sentido só. Você não pode ir lá e mensurar se o indivíduo aprendeu ou não aprendeu. Entendeu? Então, esse é um problema que nós temos que é muito sério. Então, você tem um número muito grande de pessoas matriculadas, sim, mas esse número não quer dizer que esses indivíduos estão tendo um apoio melhor. Né? Esse dado de que as coisas estão melhores, ele não existe. Né? Na verdade, o que existe é um dado que não foi publicado ainda, mas é um estudo que eu estou acompanhando, que é um estudo da Organização Mundial de Saúde, né, da ONU no Brasil, com essa população. E aí o que acontece? O que está demonstrado? Que as pessoas, as famílias, elas descrevem que elas têm sofrimento com ausência de direitos, com a saúde, com um monte de coisa. Mas o maior sofrimento de todos é com o sistema educacional. Maior do que todos os outros. Existe algum parâmetro mais relevante do que esse? O sofrimento descrito pelas famílias, seguramente que não existe, né? Em termos de valor social, de validade social. Então está muito claro que isso é um caos, é um fracasso completo no Brasil. Então eu não vejo isso como isso que tem se dito aí, né? Se proclamado como um ganho. Acho até o contrário. Acho que, em muitos casos, o fechamento de todos os serviços especializados foi um grande problema, mesmo que esses serviços não ofereçam alguma coisa de fato especializada. Era mais um nome do que o serviço de fato. Mas a resolução não passaria por fechar, mas passaria por corrigir, né? Por exemplo, as salas especiais nas escolas comuns. Não existe nenhum país civilizado do planeta Terra que fechou as salas especiais. O único país que fez isso chama-se Brasil.
Vai lá na Finlândia, essas salas aumentaram. Vai lá na Irlanda, as salas aumentaram, né? Porque é parte da luta política.